uma coisa que talvez seja significativa. Neste ano de 2023, eu completo exatamente 60 anos que eu trabalho com ensino. Eu comecei como professor em 1963 da Rede Pública de Ensino do Estado de São Paulo, na ocasião como professor de física, devido ao curso de licenciatura de matemática com habilitação em física que eu fazia. Fiquei alguns anos trabalhando com isso enquanto fazia meu curso de filosofia. Terminado o curso de filosofia em 68, a partir de 69 eu passei a trabalhar com o ensino de filosofia. Primeiro no sistema de ensino vocacional que tinha no estado de São Paulo, depois num colégio particular e depois em faculdades diversas, sendo com maior destaque a PUC de São Paulo, até que em 85 eu passei a trabalhar na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo como professor de metodologia do ensino de filosofia, quando começa o meu período realmente de formação de professores. Embora, desde quando eu comecei o meu trabalho na década de 60, eu estivesse não só ligado ao ensino em geral e preocupado com as transformações necessárias que se processavam no ensino, começavam a se processar no ensino brasileiro naquele momento, desde o começo dos 60, eu já estivesse preocupado e interessado nas coisas de filosofia. Então, é assim que, enquanto eu era professor de física, eu estava o tempo todo em contato, e ainda sem fazer o curso de filosofia, eu estava preocupado exatamente com o que se processava nos ensinos de filosofia naquele tempo, no chamado curso colegial. Eu tinha feito o curso colegial científico, que era uma modalidade do atual ensino médio, né? E eu tive aula de filosofia, que foi muito marcante para mim. Embora fosse um curso ainda formal, mais ou menos neoescolástico, não é? Uma das variantes do ensino daquela época, a outra variante era um ensino mais ou menos meio idealista, meio positivista de origem francesa, né? O curso que eu tive com uma jovem professora formada aqui em São Paulo me despertou não só o interesse pela filosofia, como articulou um procedimento que se tornou comum para mim e básico para mim em todo o trabalho posterior, inclusive de formação de professores. Enquanto o curso de filosofia era mais ou menos neoescolástico, na verdade, essa professora fazia um trabalho de pensamento e de articulação com a realidade, então chamada realidade brasileira, ou realidade moderna, não é? Através da colocação dos alunos em situações culturais, de conhecimento, artísticas, sociais, as mais diversas. Quer dizer, então, o ensino se expandia e, ao mesmo tempo, se concentrava a partir da sala de aula. O fora da sala de aula era tão importante quanto acontecia dentro. Isso foi muito importante para mim. De tal maneira que se tornou, depois, mais tarde, a base das minhas formulações sobre ensino em geral, sobre educação e sobre ensino de filosofia em particular. Quando eu estava pensando o que falar para vocês aqui nessa aula, e depois, mais recentemente, a professora Adriana me pediu um título para essa minha aula, eu me lembrei que eu poderia exatamente me remontar a essa experiência que eu tive, né, desde o começo dos anos 60, né, e que foi se metamorfoseando, se ampliando de diversas maneiras, de modo que hoje, aos 82 anos, depois de 60 anos de ensino, embora não mais atuando diretamente com o professor, apenas em pós-graduação, com orientações, bancas, teses, artigos, etc., né? Eu percebo que tem alguma coisa que desde do início, desde aqueles começos dos 60, estiveram presente, alguma coisa esteve presente em todo o meu trabalho. Alguma coisa que a rememoração
só encontra muito mais tarde. É muito mais tarde que a gente percebe realmente o sentido de um trabalho que foi se desenvolvendo conforme os impulsos e as necessidades do presente, conforme os encontros, as leituras, as influências que você vai seguindo e principalmente conforme as exigências da vida social, política, cultural, etc. Pensando, me lembrando dessa trajetória enorme, principalmente, inclusive não só como professor, mas como já citado pela professora Adriana, a minha presença em todos os esforços para fazer com que a filosofia se tornasse uma disciplina educativa nos currículos, não é? Quando ela praticamente foi extinta no começo dos anos 70 e depois foi iniciada uma campanha nacional com todos os cursos de filosofia do Brasil para a reintrodução à filosofia no currículo do ensino, do atual ensino médio. Eu participei intensamente disso desde o início, seja nos congressos, seja escrevendo textos, seja fazendo conferências, indo em escolas, secretarias, em vários lugares, não só do estado de São Paulo, mas do Brasil, e ao mesmo tempo colaborando através de textos e sugestões, com aquilo com as proposições oficiais que foram em seguida tornadas até em orientação curricular. Não é? Portanto, há toda uma experiência grande aí, mas que essa experiência está submetida ou provém de uma reflexão da própria filosofia, de quem, ao fazer o curso de filosofia dos anos de 1960, começou a perceber as transformações que ocorriam, não apenas no ensino, na passagem do ensino formal para um ensino mais comprometido com as exigências propriamente escolares, de educação média, mas com alguém que foi percebendo a mudança da filosofia nos cursos de filosofia sobre o impacto das transformações da realidade brasileira. Bom, ao preparar essa aula, ficar pensando que falar longamente, pensando em que fazer com vocês aqui, eu me deparei novamente com um livro lido há bastante tempo, e que é o livro do Jean-François Lyotard, um filósofo de que eu gosto muito, que foi muito importante tanto para a minha formação em filosofia, como para a minha formação como professor de ensino de filosofia, num livrinho chamado Por que Filosofar? É um livrinho que faz a pergunta, por que filosofar? Num certo momento, ele diz uma coisa que me pareceu muito significativa para pensar o presente, que é o que nos interessa, né? Ele diz assim, num certo momento: sabemos por que é necessário filosofar. 2 pontos. Porque a unidade está perdida. Porque vivemos e pensamos na cisão, como diz Hegel. Sabemos também que essa perda é atual, presente, e que não existe uma unidade, por assim dizer, transtemporal desta perda. É preciso que nos perguntemos o que filosofar tem a ver com essa perda que não para de se perder, que é única, permanente e do sentido da perda da unidade. Este é um assunto que perpassa todo o meu trabalho em filosofia, em ensino de filosofia e em estética, onde eu escrevi livros ligados a muitas atividades artísticas contemporâneas e onde eu faço uma reflexão contínua sobre o que quer dizer arte contemporânea. Como a Adriana assinalou e muito bem, foi fundamental desde sempre, desde o início dos meus estudos na universidade e do meu trabalho como professor, fundamental a relação e a intersecção que eu sempre fiz entre as práticas de pensamento científico e filosófico e práticas artísticas e uma atenção ao cultural e ao político.
é exatamente no meio disso tudo que a educação sempre adquiriu para mim um lugar muito, uma orientação muito específica. Isso que o Deleuze chama uma orientação no pensamento, não do pensamento, no pensamento, só se, para mim, só seria eficaz se ela se fizesse na intersecção da relação entre os saberes, os conhecimentos e a chamada realidade. E o ponto de acesso a essa realidade mais sensível, principalmente por parte dos jovens, está nas vivências culturais e artísticas. É exatamente nessa intersecção que eu sempre localizei a pedra de toque do processo de ensino e do processo de aprendizagem. Eu sempre achei muito significativa uma frase que eu encontrei um dia no livro do Gilles Deleuze sobre o Proust, né, em que ele fala o seguinte: aprender diz respeito essencialmente aos signos. Os signos são objetos de um aprendizado temporal, não de um saber abstrato. Aprender, ele diz, de início, é considerar uma matéria, um objeto, um ser, como se emitissem signos a serem decifrados, interpretados. Não existe aprendiz que não seja egiptólogo de alguma coisa. Alguém só se torna marceneiro tornando-se sensível aos signos da madeira, e médico tornando-se sensível aos signos da doença. A vocação é sempre uma predestinação com relação a signos. Tudo que nos ensina alguma coisa emite signos. Todo ato de aprender é uma interpretação de signos ou de hieróglifos. Eu achava isso não só muito bonito, como significativo, porque os signos aqui são exatamente aquilo que está fora, aquilo que aparece na chamada realidade. É aquilo que implica necessariamente uma familiaridade inata ou adquirida com as coisas que acontecem, com os acontecimentos. Então, é exatamente esta atenção aos acontecimentos, a tudo o que acontece, e que são da ordem social, política, econômica, cultural, artística, etc., que são exatamente não só a matéria-prima, mas que configuram um lugar do exercício da educação. E no caso de filosofia, isto se tornou absolutamente fundamental lá naqueles anos, a partir daqueles anos 60, exatamente porque, enquanto a filosofia até então era ensinada de modo puramente formal, como uma disciplina autônoma e julgada como um conhecimento anterior à própria experiência, o que começa a aparecer naquele momento, que é o momento da minha formação em filosofia, é exatamente pensar a relação entre filosofia e vivência, entre filosofia e realidade social e política. Isto foi uma pedra de toque que até então mobilizou as transformações do ensino de filosofia e que mobilizaram as campanhas dos anos 70 em diante, até os anos, pelo menos até o final dos anos 80, sobre como fazer filosofia com os jovens que pudesse ser significativa. Muito bem. Como eu lia aqui no Lyotard, para vocês, é necessário filosofar porque a unidade está perdida. Que unidade é essa que está perdida? É essa totalização da vida que era feita através de sistemas tradicionais de saber e de experiência e de vida, e inclusive sancionada religiosamente. Esta unidade perdida é, na verdade, a libertação para o encontro com a heterogeneidade dos acontecimentos do que se chama vida, e do que se chama saber, do que se chama conhecimento, né?
e da multiplicidade das possibilidades dessas experiências, de conhecimento, de saber e de vivências. Né? Aquilo que hoje nós valorizamos sob forma de o múltiplo e o heterogêneo é a diferença. Então, está tão presente hoje nas nossas discussões e nas nossas tentativas políticas e sociais de enfrentar este absurdo da existência programada pelos sistemas de comunicação, exatamente efetuando a lógica cultural, a lógica social e política do capitalismo avançado. Né? Muito bem. Uma outra coisa que eu me lembrei bem, como ponto de partida, para responder, de certa forma, ou enfrentar essa questão do Lyotard, de que a filosofia é necessária, me lembrei de um outro fragmento de texto que foi sempre muito importante no meu trabalho com meus alunos. E que é importante até hoje, quando eu vou falar sobre filosofia e sobre ensino de filosofia. É também um fragmento do Michel de Foucault, no volume 2 da História da Sexualidade, no volume chamado O Uso dos Prazeres. Lá, eu vou ler para vocês, porque eu acho muito significativo, porque ele faz um pandan com essa leitura que eu fiz do fragmento do Lyotard. Num certo momento logo no início do livro O Uso dos Prazeres, o Foucault está perguntando o que o impulsionou para esse horizonte do saber, para a pesquisa do saber e para fazer isso através da filosofia. Ele diz: o que me impulsionou foi muito simples. Para alguns, espero que este motivo poderá ser suficiente por ele mesmo. Esse motivo é a curiosidade. Em todo caso, a única espécie de curiosidade que vale a pena ser praticada com um pouco de obstinação. Não aquela, isto é, curiosidade, que procura assimilar o que convém conhecer, como era feito na filosofia tradicionalmente, que era ensinado nas escolas, aquilo que convinha conhecer, a priori, né? Numa visão totalizante da história e do saber, né? Então, retomando, não aquela que procura assimilar o que convém conhecer, mas a que permite separar-se de si mesmo. Separar-se de si mesmo é uma das coisas fundamentais que ocorre no saber e propugnada pela filosofia moderna, que é o deslocamento do sujeito. Quer dizer, é o exercício de desconcentração e uma atenção ao fora, que é também uma expressão tanto do Foucault como do Deleuze. Uma atenção ao fora, isto é, aquilo que frequentemente nós chamamos de realidade. Não, digamos, uma curiosidade que vem a priori de um conhecimento julgado pré-existente e necessário, mas aquele conhecimento que vem quando o sujeito se separa de si mesmo, dessa suposta autonomia, e ele acolhe aquilo que vem de fora, quando ele abre todas as janelas para que entrem todos os insetos. Estou citando um verso de uma canção famosa do Caetano Veloso, chamado Janelas Abertas, número 2. Continuando o texto do Foucault. De que valeria a obstinação do saber se ele assegurasse apenas a aquisição dos conhecimentos, e não, de certa forma, e tanto quanto possível, o descaminho daquele que conhece? Isso é fundamental. Um refrão, um mote, dizendo assim, que mobilizou a tentativa de refazer, de repensar, de rearticular o ensino de filosofia a partir dos anos 60, aparecia da seguinte maneira, com os professores de filosofia, nos livros de filosofia em todo lugar. A filosofia é feita para desenvolver o espírito crítico dos alunos. O problema todo já estava esse dos alunos, né?
e não nos alunos, a partir dos alunos e pelos alunos. O descaminho daquilo que conhece, daquele que conhece, é exatamente o mote fundamental para se entender o que é crítica. A crítica é o descaminho. É o descaminho. E todo conhecimento é esse descaminho. Continuando a leitura do texto do Foucault. Existem momentos na vida onde a questão de saber se pode pensar diferentemente do que se pensa e perceber diferentemente do que se vê é indispensável para continuar a olhar ou a refletir. Vejam bem como isso tem tudo a ver com o que se pensa, com o que a gente quer, com essa orientação no pensamento visado com os alunos, né? Talvez me digam, diz Foucault, que esses jogos consigo mesmo têm que permanecer nos bastidores e que, no máximo, eles fazem parte desses trabalhos de preparação que desaparecem por si sós a partir do momento em que se produzem seus efeitos. Mas o que é filosofar hoje em dia, quero dizer, o que é a atividade filosófica, senão o trabalho crítico do pensamento sobre o próprio pensamento? Se não consistir em tentar saber de que maneira e até onde seria possível pensar diferentemente, em vez de legitimar o que já se sabe, está aí exatamente o que se chama o horizonte da reflexão, do pensamento e aquilo que é visado na educação dos jovens, aquilo que é visado na educação a partir da filosofia. Pensar diferentemente em vez de legitimar o que já se sabe. Existe sempre algo de irrisório, diz ele, no discurso filosófico, quando ele quer, do exterior, fazer a lei para os outros, dizer-lhes onde está a sua verdade e de que maneira encontrá-la, ou quando pretende demonstrar-se por positividade ingênua. Mas é seu direito explorar o que pode ser mudado no seu próprio pensamento, através do exercício de um saber que lhe é estranho. E saber que lhe é estranho é também o que vem de fora, o que vem de outros lugares que não é aquele de uma doutrina a priori. Então, veja, o que passa a mobilizar as transformações no ensino de filosofia é exatamente a atenção para aqueles imperativos de ordem diversa. No caso dos anos 60, e durante muito tempo, e talvez isso valesse até hoje, de configurar algum modo de pensar a transformação da realidade. De modo que haveria aí, ainda que ingenuamente, digamos assim, a crença no poder transformador da cultura, da filosofia, e sendo esta filosofia também uma espécie de instrumento estratégico para um pensamento compreendido com a transformação da realidade. Isso era patente, isso era muito forte, entendeu? Não se negava, evidentemente, a especificidade da filosofia, isso não se pode negar nunca, que ela tem não só digamos, um caminho histórico de transformações muito grande e muito diverso, e muito heterogêneo, aliás, é bom acentuar sempre, né? Muito heterogêneo e múltiplo, como é preciso dizer exatamente que ela não é propriamente um instrumento no sentido imediato da palavra, mas ela é alguma coisa, como a gente leu no Foucault, que com a atenção que ela tem com relação ao real, com relação à realidade, ela permite-se pensar que ela tem que a gente pode apostar nas virtudes do pensamento, né? E nas virtualidades desse pensamento
atuando na cultura, na realidade social, política, etc. Então, é um fato histórico da maior relevância, né? Um fato histórico da maior relevância, esta demanda por filosofia nos projetos de transformação que começam a existir nos anos 60. Né? Eles, evidentemente, eles não apareceram sem mais sem menos. Eles vieram exatamente de uma pressão da realidade, e de uma pressão da realidade que já se configurava nas universidades de maneira direta ou indireta. Eu lembro, por exemplo, que no final dos anos 50 e começo de 60, nós tivemos a importância enorme do ISEB, do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que era uma entidade para-universitária, que funcionava no Rio, diretamente ligada, aliás, à presidência da República, que era, nas palavras do seu fundador e principal filósofo, o filósofo Álvaro Vieira Pinto, uma maneira de pensar a consciência em sua relação com a realidade nacional, ou de se ter consciência da realidade nacional. Quer dizer, as figuras da filosofia que foram aparecendo naquele momento dos 60, ao mesmo tempo que elas estavam traduzindo transformações filosóficas que vinham desde a voga dos existencialismos do impacto do marxismo no pensamento ocidental, no caso brasileiro, tinha como crivo fundamental tomar consciência da realidade brasileira, como se até então, depois de tanto tempo de existência do país, não tínhamos consciência desta realidade que nós conhecemos até hoje como desigual, injusta, etc., etc. Isso foi muito fundamental e começou a atingir os cursos de filosofia, né? E, ao mesmo tempo, municiar os novos professores de filosofia, os poucos professores de filosofia que até então existiam, mesmo aqueles que improvisadamente começaram a dar aula de filosofia. Então, esta passagem me parece interessante, porque mesmo quando, a partir dos anos 70, há uma maturidade muito grande dos cursos de filosofia, com as mudanças ocorridas no sistema universitário, né? quando exatamente o mestrado e o doutorado, etc., são implementados pela primeira vez de maneira especializada e organizada no país. Se de início houve uma tensão muito grande para que os cursos de filosofia, adquirissem uma especificidade muito grande e pela primeira vez pudesse atuar na formação de quadros, tanto para o universitário, para a universidade, quanto para o ensino público, na ocasião se chamava segundo grau, né? Hoje nível médio, que essa especificidade não poderia mais se afastar, não podia mais ser desligada desta consciência da realidade nacional, embora nós estivéssemos ainda em plena ditadura militar, com os óbices que ela propunha e que ela, digamos, que ela não só obrigava, né, de dificuldades quanto ao ensino de filosofia, já que o ensino de filosofia visava exatamente, em grande parte, a levar os estudantes a uma consciência da realidade nacional. Então, um tema muito recente, que é muito recente, no Brasil aparece o tempo todo, que é o tema da relação entre pensamento e resistência, ou entre criação e resistência, né? É alguma coisa que data daqueles tempos, né? Que data de formulações que vêm de longe, e elas implicavam, antes de tudo, impor a filosofia em questão, de perguntar por que filósofo, por que filosofar, afinal, né? Não se tratava de, como se queria, extinguir a filosofia
do ensino, principalmente do ensino médio, e dificultar a filosofia na universidade, porque ela era perigosa, mas se tratava de, ao se perguntar para que serve a filosofia, ao pôr em questão a filosofia, de se reencontrar exatamente os nexos entre filosofia e realidade em outras situações. Em outras situações que eram políticas, em outras situações em que o social continuava injusto e desigual, né? Mas numa outra situação em que o ensino de filosofia se especificava cada vez mais, não é? Então, isto é um olhar histórico sobre essas transformações, não é? Permite exatamente rememorar e reafirmar o mito que sempre motivou o desejo de que a filosofia tivesse uma relação com uma sociedade justa, pensada no horizonte de uma sociabilidade que incluiria o sentimento de comunidade e de solidariedade como fundamento daquilo que visava a diminuição das desigualdades. Então, embora a ideia de participação mude muito dos 60 para os 70, devido às mudanças, não só políticas, mas as mudanças ocorridas no próprio exercício da filosofia, este desejo não deixou nunca de existir, né? Quando eu penso nessas coisas, eu me lembro muito de uma frase do Machado de Assis, que na verdade é a frase final, a última frase do seu romance Yaya Garcia. Ele diz, a última frase é esta: alguma coisa escapa ao naufrágio das ilusões. O que escapa ao naufrágio das ilusões, dos projetos, principalmente dos projetos políticos sociais, e mesmo dos projetos educacionais, pelos quais nós temos passado, com mudanças de uma lei diretriz e base para outra, de orientações curriculares para outras, e com as dificuldades que nós temos hoje, inclusive, outra vez, com relação à presença ou não da filosofia como forte no currículo, é que alguma coisa resistiu ao naufrágio daqueles projetos, daqueles programas, daquelas tentativas. Desapareceram, digamos, as necessidades militantes, mas permaneceu o desejo de aprender com aquele naufrágio das ilusões do possível do que se pode fazer hoje. Então, a elaboração desses naufrágios, mas a permanência do desejo, é fundamental para que continuamente nós geremos condições de rearticulação dos signos que estão aí mobilizando a nossa atividade. A atividade de filosofia na universidade e a atividade de ensino de filosofia no ensino médio, né? Quer dizer, aquela necessidade que faz da filosofia alguma coisa que ao mesmo tempo ela é algo que implica uma familiaridade prática com os signos, né? Que faz da educação alguma coisa amorosa e também muitas vezes mortal. Há muito tempo que nós sabemos no ensino que nós nada aprendemos. Eu estou citando aqui de cabeça alguma coisa dita pelo Deleuze. Nada aprendemos com aqueles que nos dizem faça como eu, não é? Mas nós sabemos atualmente que os mestres que nos interessam é aqueles que dizem faça comigo, faça comigo. E que, diz o Deleuze literalmente, em vez de nos propor gestos a serem reproduzidos, sabem emitir signos
a serem desenvolvidos no heterogêneo. A apreensão desses signos na heterogeneidade da cultura, face à heterogeneidade do saber, face à dificuldade das opções políticas de hoje, implica exatamente uma sensibilidade para os signos e para a necessidade de fazer da educação, do aprendizado em geral, um espaço de constituição de relações entre esses signos, em que num campo heterogêneo, em que no campo desse campo heterogêneo, os signos se correspondam entre si, da sua relevância diversificada, não é? Produzindo as necessárias repetições para que alguma coisa se fixe. Não é? Por aí é que eu acho que nós temos que a nossa elaboração do passado, a nossa elaboração do que aconteceu e a nossa contínua elaboração do presente, né, implicam exatamente que pensar a filosofia numa situação em que, na teoria, na cultura, nos comportamentos, a heterogeneidade, a multiplicidade e a dispersão de possibilidades devem ser afirmadas como um campo em que não vinge mais a unidade, mas que necessita-se de precariamente, de uma forma, digamos assim, quase que como estratégia, formular unidades imediatas, sabendo que essas unidades imediatas podem ser logo substituídas. Certo? Propor, por exemplo, um valor formativo para a filosofia, diferentemente daquele valor tradicional, que a partir de uma unidade tradicional sabia-se que formar era levar os alunos a exatamente entrar em consonância, não é, com o universo de valores previamente estabelecido. O valor formativo hoje ele é mais difícil, porque ele não há nenhuma totalidade que o presida, não é? E a multiplicidade é o valor que deve ser tomado como referência. Por exemplo, nós sabemos que a gente fala em filosofia, mas, na verdade, nós estamos sempre falando em filosofias, né? De modo que não há nenhum corpo de saber que esteja à disposição para ser transmitido. A filosofia que está aí e que funciona muitas vezes como história da filosofia, não é? Ou história dos conhecimentos elaborados por aquilo que se chama filosofia, na verdade, está no horizonte quase que de um grande mural, né? De um mural que você deve nele entrar e nele se situar e nele estabelecer, e a partir dele estabelecer relações com um presente que é este que nos pressiona. De modo que a filosofia hoje é só uma filosofia em ato. Em ato. Ela não é um ato, ela é em ato, né? E também não é um determinado campo do saber fechado a si mesmo. A antropologia, os desenvolvimentos da antropologia, da linguística, das ciências da linguagem em geral, da psicanálise, etc., tiveram um impacto muito forte na filosofia contemporânea, né? Bem forte, que exige exatamente esse trajeto através do horizonte marcado pela história da filosofia, dos gregos até hoje, e, ao mesmo tempo, esse traçado, esse através, né, encontra alguma coisa que está no meio entre a filosofia, né, e os outros saberes. Tudo isso como uma tentativa de configurar alguma coisa que é ainda uma espécie de paisagem desconhecida. Nossa, o que nós chamamos de realidade é uma paisagem tanto quanto desconhecida. Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês a partir de alguma coisa que se tornou hegemônica num certo momento no Brasil,
durante a pandemia e que agora está aparecendo apenas como das direções desse hibridismo que está caracterizando a atividade cultural, a atividade de ensino e a atividade de comunicação dos debates, assim por diante, que é exatamente o digital, né? Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos, né, que hoje é óbvio que a modernidade e a modernização ocidental, né, aquela que provocou desde o iluminismo do século XVIII o desencantamento do mundo, né, ela trouxe também uma coisa muito séria, que é o sentimento de catástrofe global que nós vivemos, até de extinção, né? Quer dizer, nós sabemos a dificuldade que tem hoje os sistemas digitais em geral, em termos culturais, em termos de pensamento, etc., que é o fato de que ele gera uma homogeneização muito grande. A interação online, ela é homogeneizadora, de certa forma, né? Ela, de certa forma, ela está produzindo um outro tipo de desencantamento do mundo. Se aquele propugnado pelo iluminismo era exatamente a conquista da autonomia do racional, da racionalidade científica, filosófica, né? Da autonomia das artes, assim por diante, né? O que hoje está ocorrendo nesse desmantelamento produzido pelo digital pode ser o desmantelamento do mundo da vida, Isto é, a dificuldade como se essa homogeneização pode produzir em termos das relações de amizade, de amor, de comunidade, né? De compartilhamento das dúvidas e das dores do mundo, né? Essa é uma dificuldade muito grande, que não pode ser, digamos, ser absolutamente deixada de lado. É a isso que eu me refiro quando eu falo que nós estamos hoje vivendo uma paisagem desconhecida, não é? E que nós precisamos configurá-la. Não há outro jeito de entender esse incomensurável da experiência contemporânea, senão aguçando nossa sensibilidade e nossos instrumentos de análise e de percepção, né, para as diferenças. Para isso que eu estou insistindo aqui, para o heterogêneo e o múltiplo, né? Portanto, para aquilo que é a experiência do presente como experiência da simultaneidade dos acontecimentos. Se hoje o mundo é um mundo em que vigem os acontecimentos, o tempo todo, que pipocam de todos os tempos devido a esse universo tão alargado, né? E que as comunicações nos dão a medida desse alargamento, é cada vez mais importante uma pergunta que de início pode parecer até meio besta. A pergunta vem do Deleuze também, essa pergunta. A pergunta é, bom, sim, os acontecimentos é o que nós temos à nossa disposição e é o que nos acontece, mas a pergunta é, o que acontece no que acontece? O que acontece no que acontece é o sentido. Mas se o sentido era, digamos, algo muito claro que provinha do horizonte das filosofias transcendentais, né? Como captar o que acontece no que acontece, né? Que é da ordem não mais da transcendência, mas que é da ordem da imanência, é da ordem das relações. E essas relações são cada vez mais sociais e políticas, né? Nós estamos assistindo, portanto, a uma transformação profunda há muitas décadas já, ou, digamos, desde o início do século XX, uma transformação muito grande dos sistemas instituídos, de saber, no caso, a filosofia e também as ciências, não é? Mas também
dos sistemas sociais, políticos, etc. O que está em causa já há bastante tempo é exatamente a razão instituída, que foi instituída ao tempo do iluminismo e pelo iluminismo, para bem e para mal, quer dizer, para bem no sentido de que exatamente a instituição desta razão do iluminismo, ela gerou exatamente o campo da autonomia e da emancipação e abriu o campo das revoluções, não é? De que nós somos herdeiros. Não é? Mas, ao mesmo tempo, hoje, esta razão autônoma ela é questionável. Até que ponto essa razão iluminista é questionável? Quando surgiu, aí, na década de 80, a discussão sobre um pós-moderno, isto é, alguma coisa que sucederia à modernidade, e essa modernidade é inaugurada pelo iluminismo, exatamente, tanto em filosofia, em ciências, como também nas artes e na vida social, sobre exatamente o impacto das revoluções, né, e da industrialização, e etc. Né? Começou a se falar num pós-moderno, numa pós-modernidade. Né? Quer dizer, esse termo sempre foi inadequado. Quer dizer, o que existe é o hoje, o que existe sempre é o contemporâneo. Sempre há um contemporâneo, nunca há um pós-moderno, porque nós apenas existe o moderno e nós estamos, digamos, em situações diferentes do moderno, mas enfim. Quando se propunha essa discussão sobre o pós-moderno, ela teve a faculdade de designar qualquer coisa nas transformações que estavam ocorrendo já há muito tempo, né, no horizonte dos saberes, das sociedades e das vidas e das relações individuais, e tentando entender que as transformações que estavam sendo processadas, elas geravam uma inquietação muito grande. A inquietação muito grande é exatamente porque havia uma deslegitimação dos discursos anteriores, que eram transcendentais, e nós não tínhamos no lugar outros horizontes de justificação desse estado de ebulição, que configurava essa paisagem desconhecida. Enfim, mostrando que nós tínhamos poucos elementos ainda para reconfigurar esta paisagem. Nós tínhamos que fazer o seguinte, nós tínhamos que elaborar o que tinha acontecido. Nós tínhamos que reavaliar aquilo que então era um fim unitário da história, o que tinha sido um sujeito autoconsciente e que tinha provocado exatamente as transformações, mas que esse sujeito autoconsciente estava atualmente sendo invadido por várias instâncias. Pense-se, por exemplo, na importância de tudo que vem da descoberta freudiana do inconsciente, na psicanálise, nas terapias, etc., e no impacto disso, não só nas vidas das pessoas, na sociedade e nos saberes. Basta pensar o impacto da proposição do Marx, né, de que da não autonomia da consciência face à realidade, porque a infraestrutura econômica que ela propunha exatamente as mudanças do pensamento, né? Até uma determinação do pensamento, e que isso nunca mais deixou de ser uma coisa muito presente para nós, porque ela exatamente gerou esta nossa experiência da sensibilidade ao social, ao político, ao social e ao político. Né? Basta pensar, portanto, nisso tudo para ver como essa discussão, embora equivocada, sobre um pós-moderno, sobre um depois do moderno, ela impôs uma reavaliação, como eu já disse, de um fim unitário da história, do sujeito autoconsciente e da razão autônoma. Né? A crise do ideal emancipativo, que é alguma coisa que nós estamos sentindo fortemente até hoje, e que foi alguma coisa fundamental que veio através do iluminismo, né?
Quer dizer, a crise do ideal emancipativo, iluminista, a crise na crença no progresso, que é o que nós estamos vivendo hoje, que é uma coisa paradoxal. Nunca progredimos tantos, por exemplo, em termos científicos, e nunca estivemos tão em decalagem, distanciado em termos de transformação desse progresso em melhoria da condição humana, da situação humana, né? Já que crescem as desigualdades, as injustiças e etc. Quer dizer, o pós-moderno, como os equívocos, o equívoco de pensar um depois, trouxe, no entanto, essa discussão. A querela, então, lançada entre modernidade e pós-modernidade, sobre diversos crivos, uma discussão epistemológica, ou então uma discussão cultural, artística, política, ela teve essa importância de produzir essa consciência, né, de que nós tínhamos ingressado definitivamente no domínio do múltiplo, do heterogêneo, do múltiplo, e que o debate que aí se estabelecia sobre uma modernidade que estava inacabada, que não tinha se realizado segundo as prefigurações iluministas, né, tinha desencadeado algumas considerações de outra ordem, principalmente através da tecnociência. A tecnociência que nos trouxe hoje para o digital e produz exatamente essa discussão sobre uma modernização e uma modernidade sempre unilateral, ainda marcada por posições neoconservadoras, tanto em termos sociais como culturais. Essa modernização unilateral, ela exige que uma certa racionalidade comunicativa, visada como talvez a única possibilidade de nós repensarmos o ideal de comunidade, o ideal perdido, né, é alguma coisa que tem que ser colocado em pauta o tempo todo, né? É nessa frente a essa situação, né, nós sabemos que o saber, né, todos os saberes, o saber, genericamente, desenvolve-se por uma dinâmica que assimila o acaso, os efeitos da tecnociência, né, aquilo que é produzido nas redes de comunicação, né, e exigindo mediações que nós estamos tentando inventar, né? E nós sabemos que essa invenção está hoje tantalizada por uma dificuldade imensa. Quando a gente pensa, pelo menos, em pensamento, em vivências, em repensar o ideal de comunidade, digamos, o papel fundamental como instrumento de poder da mercadoria, do sistema mercadológico, né? Que é, na verdade, o Deus que impera e que, embora seja aquilo que nós estamos o tempo todo a criticar, né? Quando a gente postula esta reflexão contínua sobre a história e sobre a existência, né? Ela é alguma coisa que está se mostrando extremamente dura, rígida, e que muitas vezes, na maior parte das vezes, impede as transformações que nós tentamos produzir na situação de vida, em geral, e não só nas organizações. Então é isto. A gente está imerso já há bastante tempo e resistindo à totalização dos conhecimentos, né? E o tempo todo nós estamos, principalmente nos últimos anos, até não só com a nossa passagem pela pandemia, mas assistindo à continuidade do terror que impera,
politicamente no mundo, né? Nós estamos tentando encontrar meios de enfrentar um pânico quase que generalizado. Nós fomos totalmente desterritorializados de todas as instâncias que totalizavam o saber e a experiência humana. O que nos é dado é exatamente o campo da elaboração dessa experiência toda. Não simplesmente achar que nós estamos em outra posição, mas que nós estamos em posição de elaboração, de projetos de emancipação, de projetos que não ou trouxeram signos novos de transformação ou que apenas fracassaram, né? E o fracasso é fundamental quanto a isso. Pensar o fracasso é uma maneira de elaborar e não deixar que o pânico tome conta da nossa situação. Por outro lado, nós devemos a elaboração do passado implica um outro modo da resistência. Quando o pânico o tempo todo pode estar sendo apresentado como uma situação que nos destruiria, digamos, né? É preciso também resistir ao contrário disso, quer dizer, ao modo de evitar o pânico seria exatamente restaurar as unidades, como se isso fosse possível. Restaurar os saberes unitários, restaurar as crenças unitárias, sejam elas religiosas, ou sejam elas morais, comportamentais, etc. Esse ímpeto de restauração, que é o cerne de todo o conservadorismo, né? De tudo aquilo que socialmente, politicamente, eticamente, né? Visa a impedir, né? Que a grande conquista iluminista, embora transformada, permaneça, é aquilo que é o perigo mais atual. Esse perigo que a gente vê configurado principalmente politicamente. Muito patente do que ocorreu aqui nesse país e muito forte que a gente vê no mundo inteiro. Né? Exatamente porque, de maneira assim idealizada, o passado é visado como e visto como uma bela totalidade novamente, né? Frente exatamente à dificuldade que é viver o heterogêneo, o múltiplo, né? A simultaneidade daquilo que permite um pensamento em ação, né? Uma experiência de transformação contínua, assim por diante. Então, quero dizer, se por um lado nós estamos vivendo uma situação de perigo o tempo todo, que é a produzida por essa situação dessa paisagem que precisa ser configurado, de outro lado é preciso resistir aos intuitos restaurativos, né? Para voltar, para continuar a afirmar o valor daquelas afirmações que eu fiz logo no começo dessa nossa conversa. Quer dizer, que pensar a unidade perdida, e insistir, como naquela frase do Foucault, né, que, na verdade, nós temos o tempo todo. E eu estou procurando aqui o termo do Foucault, que desapareceu da minha frente, um momentinho só que eu acho. Pensar novamente com o Foucault, que o que significa hoje enfrentar o descaminho daquele que conhece, o descaminho daquele que vive essa experiência continuamente desterritorializada, como no campo dos valores, no campo dos costumes, no campo dos comportamentos, que tem atingido principalmente a juventude, as crianças e os jovens de hoje.
né? Que atividade filosófica é esta, né? Que tem que ser presentificada o tempo todo, na universidade, nos estudos de filosofia e outros estudos, e no ensino médio, não é? Quando realmente o descaminho proposto pela filosofia ao mesmo tempo, alguma coisa muito complicada. É uma afirmação que tem que ser feita pela filosofia, né? Esse descaminho, né? Aquilo que é a deslegitimação de tudo aquilo que quer restaurar a unidade, mas ao mesmo tempo, descaminho não propõe nenhuma coisa no lugar. O descaminho tem que viver exatamente como movimento, como atividade. Isto, e mais ainda, uma atividade que é, acima de tudo, comum. Buscar o comum na vida de todos. Buscar o comum, não só social, mas também na crença de que o individual também é o comum. O individual também não é aquele individualismo que está sendo propugnado, né, pelo sistema imperante, pelo sistema do que se chama, enfim, o sistema homogêneo gerado pela lógica cultural do capitalismo avançado, em que quer, no fundo, um sujeito instrumentalizado e não um assujeitamento, isto é, uma produção de sujeitos que vivem o descaminho, tanto nos comportamentos como no conhecimento. Como no meio disso tudo, esse é o nosso desafio, como no meio disso tudo, a gente estabelecer referências de ensino, de conhecimento, em que não se afirma o que está legitimado, mas que se propõe que aquilo que é, digamos, em termos de filosofia, o ponto fundamental, o fulcro, é exatamente o encontro pelos jovens de modalidades de pensamento, de experiências de pensamento que permitam enfrentar exatamente a volatilidade do presente. É isso. Muito obrigado. Vai ter que ligar ali. Acredito, então, que o professor Favaretto não vai nos acompanhar agora, professor. O senhor nos escuta? Acho que não. Estou escutando, estou ouvindo. Tá, agora ele nos escuta, então dá para a gente fazer como está aqui. Uma parte muito breve. Bom, então, antes de tudo, agradecer imensamente por essa lição de filosofia do professor Favaretto, muito mais do que uma aula magna, né? Uma lição de pensamento, né? De conduzir-se no pensamento, né? Fazendo as ênfases que ele mesmo fez, né? Muito obrigado, professor. Em nome do programa, né? Reforço aqui as palavras da Adriana, né? E tudo que foi falado aqui no nosso chat, né? Agradeço aqueles que estão participando e que se manifestaram aqui. Eu quero dar o destaque, em particular, à observação da professora, nossa professora emérita também deste programa, professora Maria Cristina Teobaldo, que disse aqui palavras muito elogiosas ao professor Favaretto, né? Lembrando que foi aluna dele em 1985 e também teve a presença do professor Favaretto na sua banca de doutorado. Muito obrigado pela sua audiência aqui, professora Maria Cristina. É um prazer tê-la aqui junto conosco. Professora Maria Cristina, que é professora da Universidade Federal do Mato Grosso, que abrigou o terceiro encontro nacional do Prof. Filo. Então, eu
vou abrir para uma rodada de considerações aqui da nossa plateia, muito rápido, né, pelo adiantado da hora. Aqui, professor Favaretto, nós ainda estamos antes do meio-dia. Então, pessoal, mas eu acho que a maioria está com fome do fuso horário de onde veio, né? Então, como temos uma maioria nordestina aqui no nosso programa, né, o que nos honra muito, acredito que todos já estão nessa hora com um pouco de fome, assim como o senhor. Então, nós vamos fazer uma rodada de considerações e passamos ao final dessa rodada a palavra ao senhor novamente para suas considerações de encerramento. Podemos fazer assim, professor? Sim, bom. Já tomamos muito o seu tempo, por isso eu estou querendo ser concedente. Não, estou bem. Bastante econômico aqui no uso do tempo para não ser muito longo. Então eu pergunto às pessoas da plateia se querem se manifestar, fazer perguntas, considerações, enfim, né? Agora é hora de vocês intervirem aqui na aula magna. Professor João Lima, da Universidade Federal do Acre. Eu vou pedir que todos se apresentem, porque alguns eu conheço, outros não. Então, por favor, ao falar, se apresentem. O João, está com a palavra. Obrigado, Eduardo. Obrigado, professor Celso. Só para puxar da sua memória, Medianeira, 1985. Sim, maravilha. Foi uma ótima experiência. Do Jordão foi a última vez que a gente teve. Eu queria saudá-lo e dizer que o senhor está cada vez mais lúcido e com aquela mesma motivação que nos dava naquelas aulas, né? Eu fiz licenciatura numa faculdade e ele foi meu professor. Eu queria dizer ao senhor que o senhor sempre foi referência para todos nós. Esses dias, lendo aquele livro, A Filosofia no Segundo Grau, em que o senhor liderava aquele grupo de professores naqueles eventos do CEAF, eu encontrei lá uma frase que o senhor usou hoje. Então, professor, olhando agora para o senhor, naquele livro, A Filosofia no Antigo Segundo Grau, nos encontros do CEAF em São Paulo, o senhor lembrou hoje uma frase que desde sempre eu tenho isso na minha trajetória de vida e militância em defesa da filosofia do seu ensino. É que a filosofia pode nos ajudar muito a gente lutar e continuar lutando nesse processo de desocultamento do mundo, no sentido de a gente encontrar razão para fazer com que a filosofia traga de volta esse sentimento da gente pertencer a esse comum. Eu queria lhe abraçar, se eu pudesse, mas eu queria lhe dar um abraço virtual e dizer que logo, logo a gente pode se encontrar nesses descaminhos da vida. E, professor, durante todos esses 2 anos de pandemia, muitas vezes eu lembrava o quanto que era muito importante a gente ouvi-lo. E nesse encontro, ouvi-lo foi para mim um motivo de muita honra e alegria. Obrigado, Eduardo. Obrigado, professor João. Pode deixar com o Gabriel. Desculpe a professora Estela. Professor Celso? Aqui. Então, 1986, Curitiba, Secretaria de Educação. O senhor fez a consultoria, só para dar esse depoimento também, da nossa primeira proposta curricular de ensino de filosofia para o estado do Paraná, né? Trabalhamos muito, saiu uma proposta dentro disso que ele acabou de dizer para a gente. Entretanto, a gente teve problemas políticos, né, com a mudança do governo de estado e tudo mais. Acho que muitas pessoas passaram por isso, né? Mas eu queria dizer assim, eu sempre fui apaixonada por você, porque eu trabalho hoje com alunos de arte, né, há muitos anos, e a estética e a discussão da arte sempre foi muito importante para mim na filosofia. Então, hoje, no Prof. Filo, estou aqui com o Tiago, que é nosso mestrando do Campus União da Vitória, da Unespar, e nós tivemos uma boa experiência, né, com algumas obras esse ano, e discutindo, enfim, tudo isso que você coloca, trazendo essa unidade, né, fazendo pensar a partir
de algumas contribuições que a arte, que a cultura, enfim, elas são manifestações importantes, né? E eu, como uma boa Foucaultiana, fico emocionada quando você traz, né, o pensamento de Foucault, e era uma coisa que eu já via lá atrás, quando conversávamos, né? Naquela época era muito mais forte o Lyotard, mas eu acho que a gente tem aí uma caminhada muito linda juntos, apesar das distâncias, né? Um abraço, professor, muito bom ouvi-lo, e essa experiência realmente tem que ser uma grande experiência para todos nós que trabalhamos com formação de professores de filosofia, e sem dúvida, né, agradecer aí a todo esse pessoal que está com esse trabalho tão pulsante em todo o Brasil. Um abraço, então, professor. Obrigado. Professor... Bom dia, professor Celso. Boa tarde para quem está em São Paulo. Bom dia a todos aqui. Eu sou o Aldacir, sou coordenador, estou coordenando o núcleo de filosofia pan-africanista da Profib. E ouvindo aqui essa aula do professor e conversando um pouco ali com a colega, percebemos o quanto há ainda o distanciamento do ensino de filosofia, principalmente do ensino básico, porque é aquele que ajuda a fazer com que o menino, a menina, comece a pensar em ser sujeito de sua própria libertação, de ser sujeito de sua própria autonomia. E para nós, principalmente no estado de São Paulo, o professor Celso sabe disso, nós estamos vivendo este processo da continuidade que o delinquente, ora, alguns anos atrás, começou a fazer a destruição do Brasil. E a destruição começa exatamente a partir da educação. Porque sem a educação, sem o ensino, eu tenho dito em todos os espaços que o conhecimento liberta. E se você não tem o conhecimento, você continua preso às correntes do passado. E há uma tentativa de nos manter acorrentados ao princípio daquele processo que o professor falou. Ele disse ali que ele começou a trabalhar em 63, quando eu tinha 1 ano de vida. Então, a gente está aí num processo muito longo. E aí chamar a essa reflexão da fala do professor, desse voltar, desse recomeçar, desse reconectar ao ensino de filosofia e o papel do filósofo nesse processo de construção de uma nova sociedade, de uma sociedade contemporânea. É isso. Muito obrigado. Professora Jocélia. Bom dia numa manhã linda de hoje, não é? Que a gente se faz presente para refletir, e a filosofia é um componente que nos ocupa a esse ofício de reflexão. Embora nós tenhamos no desgoverno a barbaridade de trabalhar um currículo do ensino médio em que desautoriza a filosofia a trabalhar esses valores, professor, que o senhor ressuscita aqui para nós, nós estamos em luta. Quero dizer que o Estado do Amazonas, Manaus, a Universidade Federal do Amazonas, está em luta na ADU, Associação dos Docentes, onde sou diretora também, e coordenadora do Profilo. Estamos saindo até a Secretaria SEDUC para levantarmos a nossa bandeira para fazer direito e que o revogaço aconteça o mais rápido possível, porque não temos ensino médio. Realmente, não temos nenhum ensino médio novo. São reformas antigas do ensino médio. Reformas que, na verdade, elas se adequam e se aparelham ao Estado neoliberal. O Estado mínimo de direito, aonde, além de
matar as pessoas, os trabalhadores, os desvalidos, os pobres de fome e de falta de oportunidade, também quer tirar a oportunidade da reflexão, a oportunidade da fala, o direito à expressão. Queremos também dizer que estamos atentos lá em Manaus e também em todos os estados do Brasil que a gente acompanha, para que também não ocorra o que aconteceu, a última, né, realmente com a quilombola, que foi algo deveras chocante, e que nós, com a filosofia, podemos refletir em nossas aulas como o Brasil se tornou um país tão perigoso, um país que tem tudo para reflexão, ação, prática, não é, professor? A prática da liberdade, como Paulo Freire, e uma educação emancipatória. Para mim, a filosofia é um instrumento fundamental para que aconteça essa educação emancipatória. Para mim, a filosofia não pode servir à classe burguesa, não pode ficar com o tempo contemplando ensinos que foram informações que deram certo naquela época e que hoje a filosofia deve se adequar à vanguarda da liberdade e da luta. Por isso, professor, fiquei inspirada, eu quase não falo nos movimentos assim quando eu venho pela primeira vez, mas o senhor me inspirou com a sua aula. 81 anos são 18 anos que o senhor tem. O senhor não tem 81 anos. E eu vejo 82, gente de 18 anos com 81 anos ou 810 anos. Jovens mortos que já estão parados. A culpa não é deles, não é? Mas é de um modelo de sociedade onde a gente vê, na verdade, o ensino médio que está a favor de defender uma redução no tempo destinado às matérias, às disciplinas, aos conteúdos curriculares, que só tem valor se estiverem realmente numa prática de experiência e de vida, porque a assimilação e a aprendizagem, ela não acontece por osmose. Nem se eu também quiser ficar eloquentemente decorando os teóricos, mas sim, se eu fizer desse conhecimento a mobilização para a prática e para a vida. Por isso, esse evento é muito importante. Eu não sou filósofa, eu sou pedagoga, mas esse evento é importantíssimo para mim. Eu sou realmente amante da filosofia desde a minha formação de pedagogia. E é por isso que eu acredito que nós, com a filosofia, temos que trabalhar a ferramenta da emancipação. Muito obrigada. Obrigado, professor. Bom, temos mais uma inscrição aqui, e na fala sua, então, a gente encerra, tá? Se não houver mais inscrições, mas eu peço para ser bem breve, tá? Para a gente poder encerrar nos próximos minutos, tá? Por favor. Bom dia a todos. Professor Favaretto, uma felicidade de lhe conhecer pela primeira vez, e queria aproveitar só uma fala, né, que ele fez sobre essa questão da forma como a realidade ela está cada vez mais se fragmentando, né? A gente perde cada vez mais as raízes de unidade, e isso acaba se tornando um movimento agressivo, né? Principalmente politicamente, que a gente viu agora, de uma maneira completamente torta. Mas eu queria aproveitar um momento também para, pegando a fala da companheira agora e fazendo um reforço, a gente não tem que lutar só pelo ensino de filosofia no ensino médio. Eu atuo no município de Caxias do Maranhão, sou piauiense, mas atuo no Maranhão, e eu atuo como professor de ensino fundamental. E minha pesquisa é em cima disso, né, de como atuar filosofia no ensino fundamental. E aí eu queria deixar aqui o convite, né, para a gente discutir isso e para a gente levantar essa bandeira da efetivação do ensino de filosofia no ensino fundamental, porque a gente tem que lutar para que cada vez mais os espaços da filosofia se ampliem,
não só no ensino médio e superior, mas no fundamental também, porque vejam, eu que tive ensino de filosofia de forma muito precária no ensino médio, só fui conhecer filosofia mesmo na academia, eu vejo que os meninos entendem filosofia, principalmente nas escolas públicas, como apenas mais uma matéria para o Enem. E nós que tivemos a oportunidade de trabalhar, por exemplo, em escola particular, que eu já tive, a gente vê que na escola particular a filosofia vem desde cedo. E com a fragmentação do novo ensino médio, a gente pensa, a filosofia não é valorizada. Ela só não deve ser utilizada para as classes mais pobres, né, as camadas periféricas da sociedade. A filosofia está sempre presente nas chamadas elites, né, da sociedade. Então, aqui deixar aqui meu agradecimento pela aula magna e pelo espaço, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, professor. Então, nós temos mais um inscrito e aí nós nos encerramos, então, essa fase, tá? Bom dia a todos e todas. Professor Favaretto, é uma honra poder assistir sua aula. Eu não fui sua aluna na década de 80, eu formei recente agora em 2018, mas o senhor também tem fãs nessa geração. Estou muito honrada de poder ter assistido essa aula. E uma coisa que o senhor falou, que me tocou muito, foi quando o senhor citou Deleuze: não faça comigo, não faça como eu faço, mas faça comigo. A minha pesquisa ela não é só acadêmica, mas é uma pesquisa também de ativismo político, em relação ao espaço das mulheres, ou não lugar, ou não espaço. Então, esse não faça como eu, mas faça comigo, eu convido todas as filósofas que estão aqui, as mulheres, para pensar sobre o nosso espaço ou não lugar, né? E, professor Favaretto, isso me inspirou muito, a sua fala, a seguir e convidar, né, os nossos alunos do ensino médio, as minhas alunas, a caminharmos juntos e a entender que a filosofia ela é aquele espaço para abrir as janelas, como o senhor mesmo citou, a música de Caetano Veloso, que nós possamos abrir essas janelas para que juntos possamos também entender que não existe só filósofo, mas que existe também filósofas, e que elas merecem estar presentes também nos livros didáticos e no ensino de filosofia, tanto do básico como no ensino médio. Obrigada, gente. Muito obrigado, professora. Então, nós retornamos aqui com o professor Favaretto. Deixa eu só fazer isso aqui. Vou tirar aqui a nossa participação. Então, professor, antes de eu sair de cena aqui, a palavra está com o senhor, então, para suas considerações finais. E, de antemão, agradeço a sua participação nesse nosso encontro, que, então, começa em altíssimo nível, em nível de engajamento e de expectativa de inovação dentro daquilo que nós podemos, né, dos limites que nós temos hoje com os quais trabalhar. O nosso encontro tem um início espetacular com a sua brilhante participação. Muito obrigado, a palavra está com o senhor, então logo o senhor encerre, nós encerraremos também essa atividade. Muito obrigado. Bom. Bom, eu é que tenho que agradecer tanto o convite quanto a homenagem que vocês estão me prestando, não? Foi um prazer enorme estar aqui e eu lamento profundamente não estar presente, porque os acontecimentos dos últimos anos me acovardaram um pouco para as viagens. Durante décadas eu viajei pelo Brasil inteiro, tanto para falar de ensino de filosofia, como de ensino de arte, como fazer conferências sobre educação ou sobre estética contemporânea, né? Mas foi um prazer estar aqui de qualquer maneira e espero que a gente possa se ver de outro jeito, quem sabe até presencialmente. E eu agradeço muito as outras professoras que se manifestaram, professores e professoras, ex-alunos, gente que me conhece presencialmente ou que me conhece de outro jeito, e fico numa felicidade enorme. Só corrigindo um pouco a professora, eu tenho 82 anos, viu? Não é só 81, mas estou vivo e pronto para continuar a fazer o que nós sempre fazemos há muito tempo. Um abraço a todos, muito obrigado.
debates filosóficos, né? Hoje a gente vai ter 3 mesas, e a primeira mesa se inicia agora, de filosofia e educação, e eu tenho o prazer de mediar essa mesa com o Celso e com a Karen.